E se Deus não quiser realizar o seu maior sonho? Não saia deste vídeo, porque talvez essa seja uma das perguntas mais desconfortáveis que alguém já fez sobre a sua fé. Você orou, jejuou, esperou, chorou. Passou noites imaginando como seria quando aquela oração finalmente fosse respondida. Aquela porta, aquela pessoa, aquela conquista, você tinha certeza, Deus vai fazer, e continuou esperando. Um mês, um ano, talvez muitos anos, mas nada aconteceu. Ou pior, aquilo que você tanto queria desmoronou diante dos seus olhos, e uma pergunta nasceu dentro de você: Deus, por quê? Eu confiei em Ti, eu pedi tanto, por que o Senhor permitiu isso? Mas existe uma pergunta ainda mais profunda: quem é Deus para você? Quando Ele não realiza os seus sonhos? É fácil dizer que Deus é bom quando a porta abre, é fácil cantar quando a resposta chega. Mas, e quando Deus diz não? Ele continua sendo bom? Continua sendo fiel? Continua sendo suficiente? Ou talvez, sem perceber, você estivesse amando não apenas a Deus, mas aquilo que esperava receber dele. Porque talvez o maior problema não seja o sonho que não aconteceu. Talvez seja o lugar que esse sonho ocupou dentro de você. A Bíblia diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Perceba, a Bíblia não diz que todos os seus planos permanecerão. Ela diz que o propósito do Senhor permanecerá. Mas nós fazemos o contrário. Criamos nossos planos, escolhemos o caminho, imaginamos o futuro, a casa, o trabalho, a pessoa, a vida perfeita dentro da nossa cabeça. E quando tudo está pronto, nos ajoelhamos e dizemos: Senhor, abençoa. É como se entregássemos a Deus um roteiro completamente escrito e pedíssemos apenas a assinatura dele no final. Mas e se Deus não quiser assinar? E se ele olhar para o caminho que você escolheu e disser: não é por aí? Você obedeceria? Ou tentaria convencer Deus de que o seu plano é melhor? O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16, 9. O homem planeja, Deus dirige. Mas talvez tenhamos aprendido a pedir que Deus caminhe conosco, antes de perguntar se estamos caminhando com Ele. Quando Jesus encontrou Pedro e André, Ele não perguntou quais eram os maiores sonhos deles. Jesus disse: vinde após mim. Mateus 4, 19. Sigam-me. 2 palavras. Porque seguir Jesus significa aceitar que você não está na frente. Você não controla cada curva, não determina cada parada. Você segue, principalmente quando Cristo leva você por uma estrada diferente daquela que você desenhou. Mas nós queremos inverter as posições. Andamos na frente e gritamos: Jesus, venha comigo. É essa pessoa que eu quero, é esse futuro, é esse o meu sonho. Agora, abençoa. E talvez o problema seja exatamente esse. Dizemos que seguimos Jesus, enquanto tentamos fazer Jesus nos seguir. Mas quando Ele confronta nossos planos, começamos a perguntar se Ele ainda é bom. Então Cristo diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Negue-se. Talvez você diga: mas é apenas um sonho. Será? Quanto da sua paz depende disso? Se Deus disser não, você continuará adorando? Existe uma linha quase invisível entre desejar algo e transformar esse desejo em um Deus. Um ídolo nem sempre possui uma imagem. Às vezes possui um nome, um rosto, um cargo, uma imagem de futuro. Às vezes o ídolo se esconde em uma frase: eu só serei feliz quando... Cuidado, talvez você esteja esperando de uma conquista aquilo que somente Cristo pode oferecer. Não foi apenas um plano que morreu. Um altar dentro de você foi tocado. Abraão conheceu esse lugar. Durante anos, ele esperou pelo filho prometido. O tempo passou. Abraão envelheceu. Sara envelheceu. Humanamente, parecia impossível. Até que Isaque nasceu, o filho da promessa. Imagine Abraão segurando aquele menino. Depois de tantos anos,
A promessa agora tinha um rosto, uma voz, um nome, Isaque. Mas então Deus disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Gênesis 22, 2. Preste atenção, a quem amas. E Abraão começou a subir uma montanha com Isaque ao seu lado. Cada passo deveria doer, porque existe algo muito difícil em colocar no altar aquilo que um dia você recebeu como resposta de oração. Talvez aquela montanha revelasse onde estava o coração de Abraão, na promessa ou no Deus da promessa. E talvez essa pergunta tenha chegado até você. Se Deus tocar no seu maior sonho, você continuará chamando Ele de bom? Se aquilo que você mais ama subir ao altar, Cristo continuará sendo suficiente? Porque talvez o verdadeiro teste da sua fé não aconteça quando Deus entrega. Talvez aconteça quando Ele pede que você abra as mãos. E o que aconteceu naquela montanha revela uma verdade que pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus sonhos. Abraão continuou subindo. Isaque estava ao seu lado. Então perguntou: meu pai, onde está o cordeiro? Gênesis 22, 7. Mas Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro. Gênesis 22, 8. Abraão não entendia tudo, mas continuou caminhando. Isso é fé, porque andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5, 7. Fé não é confiar apenas quando o caminho faz sentido. É continuar seguindo quando o roteiro muda. No momento certo, Deus impediu Abraão. Isaque não morreu, mas algo naquela montanha foi revelado: o coração de Abraão. Talvez o problema nunca tenha sido ter sonhos. O perigo começa quando o sonho passa a possuir você. Eu só serei feliz quando isso acontecer. Eu só terei paz quando aquela pessoa voltar. Minha vida só fará sentido quando essa porta abrir. Cuidado. Talvez você esteja esperando de uma conquista aquilo que somente Cristo pode oferecer. Jesus perguntou: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8, 36. Talvez o maior perigo não seja Deus dizer não. Talvez seja conseguir tudo aquilo que deseja e perder Cristo no caminho. Existe uma oração que confronta isso. Jesus a fez no Getsemane: não se faça a minha vontade, e sim a tua. Lucas 22, 42. Senhor, eu quero essa pessoa, mas não a minha vontade. Eu quero essa oportunidade, mas não a minha vontade. Eu sonhei com esse futuro, mas não a minha vontade, a tua. Porque existe diferença entre dizer que Deus está no controle e realmente entregar o controle a Ele. Paulo queria pregar o Evangelho, mas, em Atos 16, tentou ir para a Ásia e foi impedido pelo Espírito Santo. Depois tentou seguir para Bitínia. Novamente, o Espírito de Jesus não permitiu. Atos 16, 6 a 7. O plano era bom, era espiritual. E mesmo assim, a porta fechou. Porque algo pode ser bom e ainda não ser a direção de Deus para você naquele momento. Naquela noite, Paulo teve uma visão: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. A porta fechada não significava abandono. A direção havia mudado. Talvez você esteja tão ocupado chorando diante de uma porta fechada que ainda não percebeu que a direção mudou. José teve sonhos, depois foi jogado em uma cisterna, vendido, escravizado, acusado injustamente, preso. Imagine José naquela prisão. Onde estavam os sonhos agora? Talvez você conheça essa pergunta. Deus não era para ser assim, mas a prisão não escreveu o final. Anos depois, José disse: vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, 20. O mal não teve a palavra final. A cisterna não teve. A prisão não teve. Deus teve. Talvez hoje você esteja olhando para os escombros de um sonho, mas você está olhando para um capítulo. Deus conhece a história inteira, e é aqui que um título provocador ganha sentido. Rodrigo Bibo chamou seu livro de O Deus que Destrói Sonhos. O título incomoda, porque talvez tenhamos invertido o discipulado. Em vez de seguirmos Cristo,
tentamos fazer Cristo seguir os nossos planos. Queremos um Deus que confirme, que abra, que entregue, mas Jesus continua dizendo: segue-me. E agora chegamos à pergunta que talvez você tenha evitado durante todo este vídeo. Se todos os seus sonhos desmoronarem, Jesus ainda será suficiente para você? Mas talvez Cristo esteja dizendo novamente: segue-me. Não. Entenda tudo. Não. Controle tudo. Não. Veja o final. Apenas segue-me. Então, se você tiver coragem, ore: Senhor, eu te entrego os sonhos que transformei em deuses, os planos que segurei com força demais, o futuro que tentei controlar. Se existe em mim algum desejo ocupando o lugar que pertence somente a ti, confronta o meu coração. Ensina-me a seguir os teus passos. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Talvez alguns sonhos morram, talvez algumas portas nunca abram, mas existe algo pior do que perder um sonho: é realizar todos eles e perder Cristo no caminho. Então siga, mesmo sem entender, mesmo quando doer. Talvez Deus não esteja destruindo a sua vida. Talvez esteja confrontando aquilo que você colocou no lugar dele. Talvez o sonho não precise desaparecer. Talvez apenas precise sair do trono, porque esse lugar pertence a Cristo. E quando você parar de pedir que Jesus siga os seus passos, talvez escute novamente: segue-me, e finalmente perceba que o maior sonho da sua vida nunca deveria ser conquistar o mundo. O maior desejo da sua alma deveria ser conhecer Cristo, seguir Cristo, permanecer com Cristo, porque é melhor perder um sonho aos pés de Jesus do que conquistar o mundo inteiro longe dele, porque alguns sonhos realizados alimentam o ego, mas alguns sonhos quebrados nos fazem cair de joelhos, e às vezes é de joelhos que finalmente aprendemos a seguir. Cristo nunca foi apenas parte do sonho, Cristo sempre foi o tesouro, e Ele continua sendo suficiente.